Olá, amigos. É com enorme satisfação que eu estou aqui a falar deste ponto de luz, que é a nossa estimada Fraternidade Espírita André Luiz. Instituição esta que está localizada na aprazível cidade de Santana de Ipanema, que fica encravada lá no sertão da nossa pequenina Lagoas. Meus amigos, o que nos traz aqui é nós fazermos uma reflexão sobre esse momento especial que estamos vivenciando, né, ou que estaremos vivenciando daqui a alguns dias, que é justamente o Natal. E esta reflexão, eu resolvi chamar de reflexão sobre o Natal, reflexão do Natal, porque eu a considerei ela bastante ampla, a discussão colocada. Vamos a ela então. Dezembro chegou, trazendo o Natal, e com ele toda uma ambiência peculiar que funciona como se fosse um suspiro, uma válvula de escape para as intempéries da vida atribulada que sempre levamos, e agora em especial, quando nós sentimos o impacto de um bichinho invisível e microscópico que puxou de repente o freio de mão, dando o que poderíamos chamar de um freio de arrumação, obrigando-nos a sairmos das ruas, a usarmos máscaras, a ficarmos em casa, fazendo-nos mudar a nossa rotina e criando todo um desconforto e uma segurança enorme com relação ao futuro e à própria vida. Interessante, meus amigos, é que alguém, observando a importância do Natal, já se perguntava, aspas, o que seria da humanidade se não houvesse essa data tão bela para comemorarmos alegrias, desejarmos felicidade aos outros, a nós próprios e até aos amigos desconhecidos? Acontece que durante todo o ano nós praticamente esquecemos do Natal, mas quando ele chega, a magia se espalha no ar, como diz uma música que nós captamos há algum momento atrás, é uma música lá de um grupo chamado Roupa Nova. E o Roupa Nova nos diz, veja que interessante essa letra, ele nos diz: um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido pro velho Noel. Mas, meus amigos, por que será que é assim? Qual a razão de nós nos sentirmos tão bem durante o mês de dezembro, durante o período de Natal? Recentemente, lendo uma revista voltada para a área de saúde, eu encontrei um artigo que dizia que em dezembro nós nos lembramos do aniversariante e de sua ação transformadora no mundo. E então começamos a pensar e agir conforme os predicados da solidariedade, fraternidade, amizade, amorosidade, etc. Essa ação desencadeia em nós a liberação dos chamados hormônios do prazer, hormônios do bem-estar, que são a endorfina, a serotonina, a ocitocina e a dopamina, dando-nos justamente essa sensação tão agradável e peculiar ao mês de dezembro. Por outro lado, por estarmos pensando semelhantemente, criamos no ar uma atmosfera psíquica ou psicosfera, que é o que nós podemos chamar de a magia do Natal. Mas o lamentável disso tudo, meus amigos, é que nós,
apesar de adorarmos essa ambiência que o Natal nos proporciona, não nos esforçamos para mantê-la. Isto porque o nosso nível de consciência ainda está muito voltado para o que eu posso chamar de a materialidade da vida, para o consumismo e para tudo aquilo que mexe com os nossos órgãos dos sentidos. Assim, meus amigos, é que a magia do Natal só dura alguns dias, indo até o Réveillon, quando começamos a pensar e agir em função das brincadeiras do final de ano, preparando-nos para o Carnaval. E essa festa do Carnaval tem uma ambiência totalmente oposta às vibrações do Natal. Mas bem que podíamos, meus amigos, nos esforçarmos para termos o Natal todo dia. Afinal, nós somos capazes disso, como apregoa ainda o estimado grupo musical Roupa Nova, quando ele diz: se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. E prossegue ainda afirmando: um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim? Que bom se ele nunca tivesse mais um fim. E em seguida, ele faz um apelo extraordinário para todos mais e nos diz: que o Natal comece no seu coração, que seja para todos sem ter distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. Vejam, meus amigos, como é interessante essa observação, essa análise do Natal feita pelo grupo Roupa Nova. Mas nós observamos, que bom seria se fosse realmente Natal todo dia. Pensando nisso, eu recordei-me de uma reflexão feita por uma escritora que tem escrito umas coisas belíssimas, chamada Cecília Sfalzi. E ela intitulou, nesse pequeníssimo artigo que ela escreveu, ela intitulou de Bom seria se todos os dias fosse Natal. E vejam o que é que ela diz. Aspas, As pessoas seriam mais amáveis e menos amargas, mais tolerantes e menos agressivas, mediante as falhas alheias. As famílias seriam mais unidas e não precisariam de motivos para se reunirem e festejar a vida e as alegrias de cada um. Bom seria mesmo se todos os dias fosse Natal e as pessoas convidassem Jesus a participar da sua vida, a se aconchegar em sua casa e a estar presente nas horas boas e nas horas ruins. Bom seria mesmo se todos os dias fosse Natal e as pessoas convidassem Jesus a participar da sua vida, a se aconchegar em sua casa e estar presente nas horas boas e nas horas ruins. Bom seria mesmo se todos os dias fosse Natal e os corações fossem mais solidários, menos egoístas, que as pessoas fizessem pelo outro o bem, sem emoção alguma, que os amigos se procurassem não pelo prazer de um dia festivo, mas pelo sentimento, pela gratidão,
pelo amor sentido. Bom seria se todos os dias fosse Natal. A vida da gente teria muito mais sentido. Cecília Sfalzi. Mas acontece, meus amigos, que o Natal, na realidade, ele é muito mais do que uma ambiência legal que nos faça sentir bem. Por causa disso, nós fomos ao dicionário para procurar descobrir qual é o sentido Natal, qual é o verdadeiro significado. E o dicionário me diz que Natal significa nascimento, renascimento, renovação, fechamento de uma etapa das nossas vidas para o início de uma outra em novas bases, ou seja, encerramento de um ciclo para o início de outro. Portanto, é um momento ímpar de reflexão para que no presente analisar o passado e projetar justamente o futuro. Ora, expressando esse momento ímpar de reflexão, John Lennon, que era um dos grandes personagens famosos, do também famoso grupo musical Os Beatles, ele compôs uma música linda e extraordinária. E essa música toca o coração de todo mundo, praticamente em todos os natais. E que, aqui no Brasil, ele foi gravado pela Simone. E ela diz, veja que interessante a letra dessa música do John Lennon. Ela diz: então é Natal, o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Vejam, meus amigos, então Natal visto como um momento de avaliação. Avaliar-se as nossas condutas, avaliar o nosso comportamento, avaliar o que nós fizemos durante um período para que a partir daí nós possamos projetar o próximo. É uma avaliação de como foi o nosso desempenho no período que se encerra, para que, com esse banco de dados, nós possamos projetar o próximo ciclo das nossas vidas. Acontece, meus amigos, é que a quase totalidade das pessoas não utiliza o Natal dessa forma, e assim fica utilizando-se da benevolência do Pai para repetir-se sempre, sem dar justamente o salto de qualidade, sem melhorar os comportamentos. E sendo assim, nós ficamos apenas nos votos de felicidade, que são apenas desejos, e que, portanto, por serem apenas desejos, eles não se concretizam. Eles não se concretizam. Porque eles só podem se concretizar se houver alguma ação naquele sentido. É interessante nós observarmos esses votos de felicidade colocados, porque eles se repetem sempre, todos os anos. Como, por exemplo, as pessoas dizem: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Só desejos de felicidade e melhoria, sim, mas apenas desejo, porque não há nenhuma ação no sentido de tornar aquele desejo uma realidade. Retornando, meus amigos, à música cantada pela Simone, nós vemos que ela nos diz no parágrafo seguinte, veja só: então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo.
Assim, ela está nos dizendo que o Natal é uma festa cristã e, portanto, tem um homenageado que é justamente o Mestre Jesus Cristo e a sua proposta transformadora de mundo. Sendo assim, vamos ver o que é que ele considerava como velho. Ora, Jesus viveu numa época em que o que regia a vida do povo era justamente a lei mosaica, as leis de Moisés. E as leis de Moisés foram escritas por ele mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus. E, portanto, foi escrita para uma população que era muito complicada, que era muito rude nos seus entendimentos, que estavam num processo difícil de aceitação de uma nova ideia, que era a implantação de um Deus único, abandonando aquilo que ao longo dos tempos eles aprenderam a adorar vários deuses para adorar apenas um, que Moisés chamou de Jeová. Então, não era fácil. Para que as pessoas pudessem seguir aquilo que Moisés estava mandando, ele criou várias leis sociais, ou seja, eram leis para administrar o povo. E que para que o povo obedecesse, ele chamou de leis divinas. Porque se ele não desse essa conotação divina, logicamente as pessoas não obedeceriam. Entre elas está o apedrejamento. Quando nós olhamos ao olhar de hoje, vemos que é uma coisa terrível, né? Justamente nós temos alguém que por alguma besteira, ele é condenado sem um julgamento formal, simplesmente pelas pessoas na rua, a morrer a pedradas em praça pública. É terrível. Mas essas foram leis que vieram do tempo de Moisés e que ainda estava regendo a vida do povo na época de Jesus. Esse era o velho. Esse era o velho. E Jesus bateu de frente tanto com estas leis postas por Moisés, que não faziam mais sentido na época de Jesus, que chamou atenção. E muitas das vezes ele foi repreendido por essa sua ação. E é então que ele disse aquela frase que ficou famosa: eu não vim destruir a lei, mas dá-la seguimento. Dizendo que ele não veio destruir as leis de Deus, mas veio dar-lhe uma nova formatação, pelo qual a cultura e a mente daquelas pessoas já teriam condições de absorver aquele novo sentido, aquele novo ensinamento. Mas, hoje em dia, o que é que nós podemos considerar como velho? O velho que devemos abandonar. E nós andamos pensando algumas coisas, que são essas. Por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade exacerbada, porque nós sabemos que um pouco de vaidade é bom para nós mantermos a nossa autoestima, mas ela exacerbada é prejudicial. O individualismo, o preconceito, a maldade que é terrível, o consumismo, a violência, o materialismo, etc, etc. Então essas coisas é o velho para a nossa realidade de hoje. Esse é o velho que nós temos que abandonar para que assim se faça o Natal de Jesus em nós. E aí vem o questionamento seguinte: e o novo? O que é que Jesus coloca pelo novo? Há um momento na vida de Jesus
em que Jesus, após passar pelo batismo perpetrado por João Batista, ele se depara com dois personagens, André e Felipe. Os dois estão se sentindo órfãos, simplesmente porque o seu mestre, a quem eles seguiam, que era João Batista, aposentou-se. E a partir dali para diante, quem iria dar continuidade ao trabalho dele seria Jesus o Cristo. Então eles estavam à toa. E é então que Jesus faz um convite para ele. Como Jesus representava o novo, o convite em cima de uma proposta de renovação. E Jesus lhe diz: André e Felipe, filhos de Jonas, venham da parte do Pai e os convido a colaborarem comigo na construção do reino de Deus na terra. Ou seja, Jesus o está convidando como primeiros membros da sua equipe de trabalho para, junto com Jesus, começarem uma proposta extremamente desafiadora de transformação da humanidade. Eles irão plantar as primeiras sementes, montar o alicerce do edifício, colocar as bases de uma futura geração. E essa futura geração será formada por pessoas que, a partir daquele momento de Jesus, essas pessoas ouvissem o que Jesus tinha a colocar, aprendessem com as suas lições e os seus ensinamentos, internalizassem aquilo que Jesus está dizendo e se transformasse, abandonando um homem velho, antigo, e assumindo a postura de um homem novo em espírito e verdade. Ao longo dos tempos, isso iria se tornando uma realidade, e as pessoas que fizessem isso e se transformassem, seria aquilo que Jesus chamou de os bem-aventurados. E como bem-aventurados, eles estariam aptos de vivenciarem uma outra realidade que Jesus chamou de reino dos céus ou reino de Deus. Veja a proposta do novo. Mas é uma proposta educacional. É uma proposta de transformação. É uma proposta comportamental. O mesmo Jesus, em um outro momento, ele volta a colocar de novo esta forma de pensar dele, de colocar o novo. Há um momento em que ele coloca um parágrafo. Nós sabemos muito bem que um parágrafo, um período é formado por várias frases. E se porventura nós extrairmos uma frase daquela do seu conjunto, todo o conjunto perde o sentido. E aí tem um período colocado por Jesus em que, infelizmente, as pessoas retiraram uma das frases e aplicam a seu bel prazer, esquecendo que ela só faz sentido se tiver no entendimento geral. E a frase, o parágrafo de Jesus é isso: Vinde a mim, ó vós, que estáis cansados e aflitos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás consolo para vossas dores, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Infelizmente, as pessoas retiraram apenas a primeira frase, quando Jesus nos diz: Vinde a mim, ó vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E tem colocado isso como solução para as suas dores, para os seus problemas, sempre rogando e sempre pedindo a Jesus
que resolva as suas situações que são suas e não do mestre. Esquecer o resto. No resto, Jesus coloca com bastante clareza: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olhe a proposta educativa, transformadora do indivíduo. Na realidade, o que Jesus está colocando é uma proposta de crescimento do ser fundamentada nas relações entre as pessoas, no amai-vos uns aos outros, na consideração, na tolerância, na aceitação das diferenças, etc. etc. Acontece, meus amigos, que ao longo dos tempos tivemos um aprendizado que levou-nos a entender Jesus como se fosse, de certa forma, um grande ídolo que precisasse ser adorado. E aí então nós partimos para a adoração e para a veneração. E aí, a partir daí, passamos ao mesmo tempo a enxergá-lo como se fosse uma espécie de um Deus ou de um mágico capaz de resolver todos os nossos problemas. E então, passamos a pedir-lhe sempre que faça um milagre em mim, como diz a tão conhecida música: faça um milagre em mim. E esquecemos que lá nos evangelhos está dito: ajuda-te, que o céu te ajudará. Acontece, meus amigos, que nós estamos vivenciando o terceiro milênio, que os místicos chamam de Era de Aquário. Estamos iniciando. Então, por isso é necessário que nós comecemos a trabalhar a ideia de descer Jesus da cruz e instalá-lo em nossos comportamentos, em nossos corações. A esse respeito dessa nossa caminhada e que nos trouxe a esse entendimento que a maioria dos cristãos tem hoje, creio que vale a pena levar em consideração uma reflexão feita por um indivíduo que eu achei ele fantástico na abordagem posta por ele. É um artista plástico, aliás, artista sacro, chamado Cláudio Pastro, que faleceu em 1976. Cláudio Pastro é considerado um gênio da escultura sacra. Ele é um artista de mão cheia. Ele foi convidado por diversas vezes ao Vaticano para fazer lá toda a obra sacra. Mas Cláudio Pastro, analisando os milênios que a humanidade teve ao longo da sua existência, ele resolveu segmentar esses milênios em 3 partes. Primeiro milênio, segundo milênio e agora terceiro milênio. E então ele faz uma reflexão na forma como nós, seres humanos, entendemos Jesus durante cada período desse. Aí então ele nos diz que o primeiro milênio foi dominado pela ideia do Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado. E ele nos diz que foi a época em que Jesus, ressuscitando, provou que venceu a morte. E a partir daí, ele precisou aparecer às pessoas para infundir-lhe ânimos. Isto porque, após o suplício e morte de Jesus, os seus seguidores sentiram-se desamparados, é lógico. E eles passaram a sofrer a opressão
dos dominadores. Muita perseguição. Quem se assumisse como seguidor de Jesus seria preso e poderia sofrer, sem sombra de dúvida, as mesmas penas e suplícios que teve o seu mestre, o mestre Jesus. Então, por causa disso, eles se enclausuraram, esconderam-se com muito medo da repressão. Esconderam-se inicialmente nas residências de algumas pessoas confiáveis e posteriormente nas catacumbas. Por quê? Porque as catacumbas, as pessoas tinham muito medo dos mortos. Então ninguém iria entrar nas catacumbas, a não ser os cristãos. O medo instalou-se. Então era necessário que Jesus aparecesse para ele, provando que venceu a morte. Ele precisava fazer isso. Provando que ele estava vivo, ele então infundiria coragem, ânimo, motivação para que os seus adeptos fossem à luta e a partir daí continuassem divulgando a sua doutrina. Porque se isso não acontecesse, a doutrina do mestre iria perecer, porque não teria mais seguidores, porque a repressão era muito grande. Assim, Jesus apareceu inicialmente às mulheres no túmulo. Como diz, ao terceiro dia após a sua morte, que nós questionamos, né? Porque se Jesus morreu numa sexta-feira, aí passou sábado, primeiro dia, domingo, segundo dia, o terceiro dia seria segunda-feira, e não o domingo, como as religiões tradicionais comemoram o domingo da Páscoa. Jesus não apareceu ao terceiro dia, apareceu no segundo dia. Então Jesus aparece àquelas mulheres. E é sintomático e significativo que Jesus tenha aparecido justamente às mulheres, que eram figuras muito mais desprezadas e relegadas a segundo plano do que a época de hoje. Se hoje nós reclamamos que existe um machismo enorme inculcado na população, naquela época era terrível o machismo. Então Jesus aparece para as mulheres. Madalena. As mulheres então correm onde estão escondidos os cristãos e lá fala-lhes a novidade de que Jesus está vivo. Eles não acreditam, eles duvidam. Algum tempo depois, Jesus aparece dentro da residência onde eles estão escondidos. E aí ele infunde-lhes ânimo, coragem, motiva-os a prosseguirem na divulgação da sua doutrina. Só que naquele momento, Tomé não está presente. Então Jesus aparece a Tomé no mesmo espaço, mas em um outro momento. E ele então pede que Tomé toque as suas chagas para ver que ele estava vivo, que tudo aquilo não era ilusão, que tudo aquilo era real. Real. Jesus aparece posteriormente a dois viajantes que eram seus discípulos na estrada para Emaús. Estabelece uma conversação com eles. Quando eles chegam numa estalagem ou hospedaria, eles pedem a refeição. E aí Jesus, ao receber o pão, Jesus o reparte e entrega para cada um deles, repetindo o gesto que ele tinha feito lá na chamada Santa Ceia. Eles ficam surpreendidos. Por quê? Porque na cultura judaica,
quem fazia isso era o patriarca, era o pai, era o chefe da família, era o chefe da casa, quem pegava o pão e distribuía entre todos. Isso era uma questão cultural. É por isso que na Santa Ceia, Jesus, que era a maior autoridade entre os presentes, ele distribuiu o pão e o vinho. Então, naquele momento, quando aqueles dois discípulos veem o que Jesus está fazendo, olham fixamente para Jesus e descobrem que estão face a face com o seu mestre. A surpresa é enorme. Contam que a partir daí Jesus sumiu. E esses dois saem desabar da carreira em direção à cidade para contar que Jesus estava vivo. Então, Jesus ressuscitado nesse milênio foi muito importante, porque a partir daí a doutrina do Mestre teve seguimento. Se isso não tivesse existido, nós hoje não teríamos o cristianismo. Só aconteceu por causa disso. O segundo milênio, segundo Cláudio Pastro, ficou caracterizado pelo Cristo crucificado, pela ideia de que Jesus tinha que sofrer e reaparecer vitorioso para demonstrar a glória do Pai. Essa era uma visão que está muito clara nos evangelhos de Mateus. Ora, meus amigos, nós sabemos que os evangelistas eram seres humanos semelhantes a nós. E nós sabemos muito bem que qualquer um de nós pode ver o mesmo fato, a mesma situação, e vai narrar conforme o seu próprio entendimento. Então, cada evangelista contou a história de Jesus à sua maneira. À sua maneira. Tem algumas diferenças entre um e outros, porque é a maneira de cada um. Então, a forma de Mateus é esta. Ele demonstra que Jesus sofreu muito para depois surgir vitorioso, demonstrando a glória do Pai. Após a morte de Jesus, os seus seguidores, que posteriormente a doutrina do Cristo passou a ser a religião oficial do Império Romano, instituiu justamente essa ideia, a ideia de exaltação do suplício e morte de Jesus. É tão interessante quando nós vemos isso, porque nós observamos que os montes sempre tiveram uma importância muito grande na vida dos judeus. Assim é que Moisés subiu o Monte Sinai, a importância enorme. Depois ele subiu o Monte Nebo para morrer. Tem o Monte Ararat, que foi aquele que Tomé viu de longe, quando baixou as águas do dilúvio. Tem um monte que é fantástico, porque neste monte é onde se deu uns fenômenos que nós, espíritos, chamamos de mediúnico extraordinário. Que foi, primeiro, quando Jesus sobe o monte, que é o Monte Tabor, e lá em cima aparecem, junto a ele, Moisés, que foi o grande legislador, e Elias, que foi o maior dos profetas. Ora, esses dois já tinham morrido há muito tempo. Se eles apareceram lá de Jesus, foi um fenômeno de materialização. E o segundo momento fantástico do Monte Tabor é quando se dá a transfiguração de Jesus, ou seja, quando Jesus se transforma naquilo que realmente ele é, verdadeira luz. Então, tudo ao redor foi iluminado com a luz de Jesus, a transfiguração. E é lamentável que este fenômeno extraordinário que se deu no Monte Tabor, as religiões nem toquem nisso, mas em compensação, por causa dessa visão de acompanhar a visão posta por Mateus, a maior festa da cristandade não é o Natal.
mas é a Semana Santa, porque na Semana Santa se dá justamente o suplício e a morte de Jesus, a sua crucificação, onde morre, sofrimento, a dor do Cristo. Isso é tão forte que passou até a época de hoje, e hoje em dia as pessoas se apegam e valorizam um instrumento de tortura terrível que só era utilizado para os piores assassinos, que era a cruz. E hoje em dia, muita gente usa ainda, eu não diria inocentemente, porque a cultura criou isso, os chamados crucifixos, em espaços físicos ou mesmo em correntinhas no seu próprio pescoço, está pendurado um instrumento de tortura que serviu para matar Jesus. Então esse foi o período do segundo milênio que foi caracterizado justamente pela crucificação. É o Jesus crucificado. O Cláudio Castro encerra a sua reflexão dizendo que nesse terceiro milênio que nós estamos começando agora, nós estamos apenas com 20 anos, 2020, dentro do terceiro milênio, tem muito chão pela frente. Ele nos diz que nesse milênio se faz necessário que retiremos o Cristo da cruz, que nós desçamos o Cristo da cruz e o consideremos como ele realmente o é, ou seja, o mestre dos mestres. O mestre dos mestres. Alcione, ou Alcione, a personagem principal do livro chamado Renúncia, que é um livro de Emmanuel, e que ele veio através da colaboração do estimado e saudoso Chico Xavier, ela já nos alertava para essa questão. E ela nos diz lá dentro desse livro, abre aspas, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É o novo que precisa ser instalado. Quando começarmos a fazer isto, estará surgindo um ser renovado, ou seja, estaremos renascendo em novas bases. E aí então será Natal em nossas vidas. Claro que para isto será necessário muito esforço, muito trabalho, muita boa vontade, porque é um processo transformador, cultural, comportamental, educativo. Será necessário não olhar para trás e nem se arrepender do que faz, como nos ensina a música natalina, que diz: quero ver você não olhar, você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para você, para você. Meus amigos, poderíamos continuar falando sobre o Natal, dizendo que, conforme as convenções do calendário, ele já foi celebrado nos dias 6 de janeiro e 25 de março, que a partir do ano 440, a data de 25 de dezembro foi fixada, provavelmente para cristianizar as festas pagãs que ocorriam naquela época do ano. Poderíamos falar dos seus símbolos, que foram instituídos num tempo depois do nascimento de Jesus, como o presépio,
que no interior e nas periferias chamavam de Lapinha, que foi criado pelo extraordinário Francisco de Assis no século XVIII, ou falar da árvore de Natal, que foi criada por São Bonifácio como forma de substituir o sacrifício dos carvalhos que eram derrubados em homenagem ao deus Odin, ou falar da figura do Papai Noel, que foi criado por São Nicolau, ou então falar das lindas músicas natalinas lá do passado, já que na época atual é muito raro ouvir-se música de Natal. E me deu uma saudade enorme, enorme, porque as músicas de Natal do passado eram músicas que comoviam o coração. E eu creio que vocês conhecem. E eu trouxe algumas delas, não só para que vocês também relembrem, mas que também eu mate uma saudade do Natal lá do passado. E elas dizem algumas coisas assim. Por exemplo, Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da Virgem Maria, Natal do menino Jesus. Quem não se recorda dessa? Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Ou essa, meus amigos. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. E este aqui é um marco dos natais. Noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. E prossegue acrescentando: noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Ou então aquela, meus amigos, que mostrava que o Papai Noel também tinha as suas preferências, ou talvez não tivesse o presente que estava sendo solicitado. E essa música diz o seguinte: anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem.
Ah, meus queridos amigos, então, apesar de tudo isso ser bonito e evocar sentimentos altamente positivos, nós não podemos esquecer a proposta do Natal ou para que ele existe, como muito bem observava o estimado e saudoso Chico Xavier, lá num programa da extinta TV Tupi chamado Pinga Fogo. E o Chico dizia, aspas, o Natal é uma oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso de cristianização de nós mesmos. Ou seja, é internalizarmos a mensagem do Cristo, deixando nascer em nós, através dos seus ensinamentos. Sendo assim, o Cristo nascerá para cada um de nós em momentos e circunstâncias diferentes. Para exemplificar o que estamos dizendo, nós trouxemos um texto lá do site Movimento Espírita que nos explica justamente isso. E ele diz o seguinte: Cristo nasceu quando e onde? 25 de dezembro é o dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Se perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, a grande maioria dos cristãos responderia prontamente que ele nasceu há cerca de 2.000 anos atrás, em Belém. Mas, em verdade, o que importa o tempo, se existem inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não reina. Muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas sob a alegação de estarem lotadas. O mestre da humanidade teve como berço uma estrebaria pobre junto aos animais e a companhia afetuosa dos pais humildes. Ainda hoje, quando Cristo bate às portas de nossos corações, encontra muitos deles lotados pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo desejo de conquistas materiais, não sobrando espaço para ele. Se perguntarmos com sinceridade se o Cristo nasceu em nós, talvez percebêssemos que não temos permitido esse nascimento. Aquele que ainda não sentiu em seu íntimo a influência do Cristo, ignora em verdade que ele nasceu. No dia que dizemos especial para a humanidade, vale a pena que façamos algumas perguntas a nós mesmos e as respondamos intimamente. Cristo nasceu quando e onde? Quando e onde? Que influência está exercendo em nós o nascimento dele? Que relação existe entre nós e o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio trazer? Se perguntássemos a Paulo, apóstolo, onde e quando Jesus nasceu, talvez ele nos dissesse que foi na estrada de Damasco, quando se viu envolvido na sua divina luz. Depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Se fizéssemos a mesma pergunta a Madalena, é possível que ela nos informasse que o Cristo nasceu em Betânia. Certa vez em que sua voz cheia de pureza e doçura despertou-lhe a sensação de uma nova vida, com a qual até então jamais sonhara. Pedro talvez se pronunciasse dizendo que Cristo nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez, acordando a sua consciência para a verdadeira vida. Dos lábios de João Evangelista, pode ser que ouvíssemos a afirmativa de que Jesus nasceu no dia em que ele iluminou o entendimento, fazendo-o saber que Deus é amor. Para Zaqueu, o publicano, talvez Jesus tenha nascido numa
esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso para conhecê-lo, subiu numa árvore à beira do caminho por onde o Cristo passava. E o mestre lhe disse que gostaria de fazer-lhe uma visita. Dimas, o chamado bom ladrão, nos diria que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Naquele momento, o Cristo lhe dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre em sua intimidade. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedeiros de Belém, não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor sublime da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. A essa altura, meus amigos, das nossas reflexões, eu recordo-me de um momento em que fui turista a um desses natais luzes da vida, e lá algo me inquietava. A questão era que a cidade respirava a festa com tudo lindamente decorado com motivos natalinos. Porém, faltava o principal, faltava o aniversariante. Então, no hotel, eu recebi um folheto muito bem ilustrado, em que havia um garoto dirigindo-se à sua mãe e perguntando: "Mãe, por que o Natal é luz?" E encerrava com o comercial do evento. Observando aquele folheto, eu fiz a minha própria conclusão, refletindo que o Natal só será luz quando o dono da festa estiver presente no comportamento das pessoas. Por isso é que, nesse aspecto, tem razão a poetisa Carmen Sinira, quando ela afirma em seu belíssimo poema dizendo: "Natal, o mundo é todo um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em brando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção. Regozija-te e canta renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração." E assim, meus amigos, nós encerramos a nossa reflexão agora com essa prece que é muito mais um apelo feita pelo orientador Emmanuel, que contou com a colaboração do saudoso estimado Chico Xavier para que ela chegasse até ao nosso conhecimento. E essa prece apelo chama-se Algo Mais no Natal. E ela diz: Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a tua glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos precisa coragem de seguir-te os exemplos. Meus amigos, pedimos ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós
em que cada lugar deste país, em cada lar, em cada nicho, nós possamos lembrar do aniversariante, do amado Mestre Jesus Cristo, levando em consideração o desafio que temos de colocar a sua proposta em prática através da absorção dos seus ensinamentos e das suas lições. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós e que tenhas todos vocês um feliz Natal e até o nosso próximo evento, até a nossa próxima reflexão. Paz para todos.